Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Um vento frio soprava manhatã naquela manhã, cortante e cortante como uma lâmina de aço. Os raios pálidos do sol de inverno ricocheteavam nas fachadas de vidro dos arranha-céus, mal iluminando as calçadas onde a vida pulsava em ritmo frenético. Saltos estalavam, táxis buzinavam, mãos enluvadas agarravam xícaras de café quente para não congelar. E, no entanto, no meio desta agitação urbana, ninguém notou o homem sentado na sombra do Metropolitan Grand Hotel. Ele estava ali imóvel, como uma estátua esquecida. Suas roupas eram uma mistura caótica de jaquetas militares gastas, calças largas e cobertores remendados. Seu rosto estava parcialmente escondido por uma barba branca e emaranhada, e seu olhar, cansado, mas aguçado, perscrutava o mundo como se procurasse algo que só ele pudesse ver. Nos braços, apertada contra o peito, ele segurava uma velha bolsa de lona, puída e manchada pelo tempo, pelas ruas e pela memória. Ele a guardava como se protege uma joia ou uma carta de amor. Para ele, esta bolsa não era um fardo, mas um santuário continha seus papéis, memórias amassadas e um segredo que ninguém ali imaginava. Seu nome era Elijah Brooks. Ele tinha 61 anos. Para todos os outros, ele era apenas mais um morador de rua, uma alma errante na selva de concreto de Nova York. Um rosto a ser evitado, um incômodo a ser ignorado, uma existência a ser ignorada para melhor continuar a própria. Mas Elias tinha uma história longa, dolorosa e brilhante. Uma história que ninguém suspeitava, e que ele usava todos os dias como uma armadura invisível. Durante 2 meses, todas as manhãs ao amanhecer, Elias sentava-se em frente ao grande hotel metropolitano, um dos estabelecimentos mais luxuosos de Manhattan. Ele sempre se sentava no mesmo lugar, nos degraus laterais de mármore, no limite do que a segurança tolerava. Ele observava, não implorava, não incomodava ninguém. Ele esperava. Ele conhecia os rostos. O carregador de malas de costas lisas que abria as portas com um sorriso forçado. A faxineira dominicana que cantarolava enquanto limpava as janelas. O gerente apressado com o olhar desconfiado. E acima de tudo, Colina Ambar, a jovem recepcionista sempre vestida com esmero, suas unhas impecáveis, seus saltos altos estalando como um metrônomo de desprezo. Ele a via todos os dias, saindo do seu Uber preto, verificando sua maquiagem na vitrine e entrando no saguão sem nunca olhar para o velho que estava lá, sempre lá. Mas ele, Elias, olhou para ela atentamente. Não com raiva nem com ciúmes, mas com a distância de quem sabe. Para Elias conhecia esse lugar melhor do que ninguém. Ele conhecia a história por trás do dourado, da madeira entalhada do balcão da recepção, das pinturas antigas penduradas no saguão. Ele conhecia o Metropolitan Grand, porque o tinha criado. Certa manhã, enquanto a neve derretida deixava as calçadas em uma lama gelada, Amber chegou mais cedo do que de costume, agarrando seu casaco de lã cinza. Viu Elijah se levantando lentamente e rigidamente, como se cada movimento despertasse uma lembrança. Ele deu alguns passos em direção a ela. Olá, senhorita. Gostaria de falar com o diretor do estabelecimento. Ele disse com uma voz calma, quase gentil. Ela o olhou de cima a baixo, com os olhos cheios de desgosto e incompreensão. Senhor, o senhor está bloqueando a entrada. Vá pedir troco em outro lugar. Ela disse secamente sem diminuir o ritmo. Eu não peço mudança, respondeu Elias sem levantar a voz. Eu sou o dono deste hotel. Amber parou de repente, olhou para ele por um momento, incrédula. Então caiu na gargalhada estridente e zombeteira. O dono? Ok, anotado. Vá agora, antes que eu chame a segurança. Ela se virou, seu riso ainda ecoando pelo corredor. Elijah a observou desaparecer lá dentro, impassível. Alguns segundos depois, um segurança se aproximou. Ron Taylor, alto, musculoso, com uma voz policial frustrada. Vamos, vovô. Você não pertence a este lugar. Não queremos problemas esta manhã. Elijah o encarou por um breve momento, depois assentiu. Deu um passo para trás. Depois outro. Mas ele não foi embora. Ainda não. Porque em breve, este edifício ouviria seu verdadeiro nome novamente. Porque um dia todos que riram hoje aprenderiam que alguns homens não imploram, eles observam. E eles voltam. 20 anos atrás, Elijah Brooks era um nome sussurrado nos mais altos escalões do mercado imobiliário de Nova York. Discreto, elegante e possuidor de uma humildade rara neste mundo de tubarões, ele personificava o sucesso paciente e enraizado. Formado em escola de negócios de Harvard, filho de um pastor do Brooklyn e de uma enfermeira jamaicana, ele subiu na hierarquia sem nunca negar suas origens.
Ele não era do tipo que fazia capas de revista ou colecionava carros de luxo. Sua riqueza tinha uma alma, moldada por valores humanos familiares, quase espirituais. Ele comprou prédios em ruínas, muitas vezes destinados à demolição, para lhes dar nova vida, respeitando sua história e arquitetura. Ele costumava dizer: cada pedra carrega a memória daqueles que viveram dentro de suas paredes. O Grande Hotel Metropolitano era sua obra-prima. Uma joia belas artes construída em 1892, ameaçada de demolição para dar lugar a uma torre de vidro sem alma. Elijah lutou contra construtores, políticos e até mesmo alguns de seus próprios conselheiros. Ele a restaurou peça por peça com artesãos habilidosos, chegando ao ponto de importar mármore da Itália para a área de recepção e carvalho do Tennessee para os quartos de hóspedes. No dia da reinauguração, ele segurou a mão da esposa, Clarissa, no grande salão iluminado e disse-lhe: aqui está o seu presente de 25º aniversário. Este lugar levará o nosso nome mesmo que ninguém o leia. Mas a vida, como muitas vezes acontece, não respeita as construções humanas por mais belas que sejam. Seu único filho, Miguel, um jovem brilhante, apaixonado por arquitetura como pai, morreu em um acidente de carro sem sentido em uma noite chuvosa, a algumas ruas de casa. Clarissa nunca se recuperou dessa perda. Ela morreu 2 anos depois, enquanto dormia com o coração partido. Elias, entretanto, perdeu o equilíbrio sem gritos, sem raiva. Silêncio. Uma retirada. Ele se afastou de seus escritórios, deixou seu império nas mãos de gerentes, recusou ligações, visitas, até mesmo de seus amigos mais leais. Ele vagou sem rumo por meses, dormindo em motéis baratos e depois nas ruas. Vendeu quase tudo, exceto uma coisa: o Metropolitan Grand. Ele não conseguia se desfazer dela. Era o último elo com sua família, seu amor, sua identidade. Ele transferiu a escritura para uma confiança jurídica discreta, com cláusulas específicas que impediam qualquer venda sem a sua assinatura pessoal. Ele confiou a gestão a uma conceituada empresa hoteleira, mas teve o cuidado de manter o controle legal. E então ele se foi. Para o mundo, ele estava morto ou internado. Para as ruas, ele era apenas mais um rosto perdido na multidão. Mas em silêncio nas sombras, Elias observou. E naquela tarde de quinta-feira, ele decidiu que o tempo de solidão havia acabado. Naquele dia, o saguão do Metropolitan Grand fervilhava como uma colmeia. Manobristas empurravam malas de grife, clientes bebiam coquetéis caros em poltronas de veludo. No balcão, Colina Âmbar, fiel a si mesma, recebeu alguns influenciadores com um sorriso comercial. E de repente a porta girou. Elias entrou. Ele não estava mais curvado nem hesitante. Caminhava devagar com dignidade. Usava o mesmo casaco surrado, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade calma, quase soberana. Em sua mão, sua bolsa. Contra o peito, a carta. Amber o viu imediatamente. Segurança, ela disse irritada. Aquele morador de rua voltou. Ele está atrapalhando os clientes. Ron Taylor caminhou em sua direção com passos pesados e determinados. Mas antes que pudesse tocá-lo, Elijah levantou a mão. Toque em mim e eu o processarei pessoalmente por agressão ao proprietário de uma propriedade privada. A frase, dita com uma clareza assustadora, fez o guarda parar imediatamente. Um homem deu um passo à frente, atraído pela tensão. Terno cinza claro, gravata bordô, figura nervosa. Daniel Monroe, o gerente-geral do estabelecimento. Ele reconheceu imediatamente o homem cujo nome constava na carta misteriosa que receberá naquela mesma manhã. O que está acontecendo aqui? Elias se virou para ele. Daniel, você não me reconhece? O diretor o encarou perplexo. Então seu rosto congelou. Senhor Brooks, é impossível. Você recebeu uma carta registrada esta manhã. Veja o apêndice 3, página 4. A escritura. Com um gesto febril, Monroe tirou o celular do bolso. Abriu o e-mail oficial do escritório de advocacia. A tela se iluminou revelando a cláusula, a assinatura e a data. O problema é você. É o seu nome nos papéis. Elijah Brooks. O silêncio caiu como um manto de chumbo no saguão. Amber recuou, lívida. Ron olhou para baixo. Um garçom deixou cair uma bandeja. O som fraco dos saltos dos clientes diminuindo o passo, curiosos, era quase inaudível. Elijah se endireitou. Ele não gritou. Ele não exigiu. Ele tinha simplesmente reafirmado o que era seu. Eu sou Elijah Brooks, proprietário legal do Metropolitan Grand. Deixei este lugar em suas mãos por 20 anos. Hoje retomo o que é meu. Ele então tirou uma carta impressa, cuidadosamente protegida em um envelope plástico. A partir de hoje, todos vocês serão reavaliados.
Quero uma lista completa de funcionários, seus históricos de atendimento e reclamações de clientes dos últimos 12 meses. Aqueles que trataram clientes ou pessoas de baixa renda com arrogância ou desprezo serão imediatamente demitidos. Seu olhar caiu sobre Amber Hill. Este lugar foi construído com coração. Ele vai recuperar a sua alma. Começando por você, senhorita Hill. Você está dispensada de suas funções. Com efeito imediato. Amber gaguejou, incapaz de dizer uma palavra. Seus olhos se encheram de lágrimas. Aquilo não era um castigo, era uma lição de dignidade que ela jamais esperara do homem que a havia humilhado. E Elias, com voz calma, concluiu: não é a riqueza que define um homem, é a memória. E eu não esqueci nada. Nas semanas que se seguiram, Elijah Brooks deu ao Metropolitan Grand uma nova vida. O hotel, outrora um símbolo de luxo reservado a uma elite distante, tornou-se um lugar de humanidade vibrante, de elegância enraizada na compaixão. Elias não havia retornado para recuperar o poder, mas para consertar algo mais profundo que paredes, a divisão entre aqueles que têm e aqueles que são esquecidos. Ele começou por recuperar uma ala inteira do estabelecimento, anteriormente fechada para reformas e abandonada em poucos dias, com a ajuda de jovens voluntários, carpinteiros e ex-moradores de rua que conheceu durante as suas andanças. Transformou este espaço num programa de transição para pessoas sem teto. Não é um refúgio temporário. Um verdadeiro trampolim com salas limpas, um espaço comunitário, uma pequena biblioteca e, acima de tudo, conselheiros, treinamento, entrevistas. Elijah queria isso. Cada residente tem um nome, uma porta com uma chave e um caminho para uma nova vida. Ele declarou publicamente: se um hotel 5 estrelas não consegue acomodar aqueles que caem, então nunca foi digno de suas estrelas. Em seu recrutamento, Elijah foi igualmente radical. Ele descartou os currículos brilhantes e sem alma e abriu a porta para aqueles que a empresa havia removido de seus arquivos. Ele trouxe ex-funcionários veteranos como ele. Homens e mulheres marcados pela guerra, pelo silêncio, pela solidão. Foram treinados com paciência, supervisionados com gentileza. E retribuíram disciplina a rigor, mas acima de tudo lealdade inabalável. Um deles, um ex-sargento chamado Marcus Ali, que se tornou zelador noturno, costumava dizer aos seus colegas: aqui não trabalhamos num hotel, protegemos uma ideia. Elias também reabriu os arquivos metropolitanos, esses tesouros de memória que a equipe anterior havia guardado em uma reserva empoeirada. Ele restaurou fotos antigas, cartas de clientes famosos e recortes de jornais. Em uma das paredes do salão, instalou um grande afresco documental, no centro do qual havia uma foto em preto e branco. Ele, Clarissa e Michael sorrindo, cortando a fita vermelha na inauguração do Grand. Uma legenda foi adicionada em letras douradas. Aqueles que amamos nos mostram o caminho, mesmo depois de terem partido. Elias Scolemore em uma pequena suíte no último andar, sóbrio funcional. Havia uma cama, uma mesa, 2 cadeiras e livros. Sem extravagâncias. Ele se recusou a usar a suíte presidencial dizendo: estou aqui para assistir, não para dominar. Um dia, uma jovem recepcionista recém-contratada, intrigada por aquele homem com seu carisma silencioso, ousou-lhe fazer uma pergunta durante um intervalo. Senhor Brooks, por que o senhor não se barbeia? Por que não se veste como antigamente? O senhor era um magnata, não era? Elijah olhou para ele por um momento e então respondeu calmamente, com um sorriso quase triste. Porque quero ser vista como eu era quando era invisível. Quero que cada cliente, cada funcionário, cada transeunte se lembre de que a dignidade humana não pode ser vista numa gravata. Hoje sou livre. Livre para não ter nada a provar. E essa é a maior riqueza que já possuí. A história de Elijah logo virou manchete. O morador de rua que era dono do hotel foi a manchete do New York Times. Elijah Brooks, o retorno de um rei não coroado, escreveu o guardião. Câmeras lotaram o local. Turistas vieram vê-lo, alguns na esperança de encontrá-lo no elevador. As redes sociais foram a loucura. Vídeos, documentários e retratos foram feitos. Mas aqueles que o conheceram rapidamente entenderam que este homem não tinha interesse na fama. Recusou entrevistas de alto nível. Recusou ofertas de filmes. Aceitou apenas diálogos sinceros, conversas durante o café, muitas vezes com jovens funcionários ou ex-moradores da ala de transição. Ele simplesmente repetiu: não quero ser admirado. Quero que nos vejamos como seres humanos. Sério. E aos poucos, o Metropolitan Grand deixou de ser um simples hotel de luxo. Tornou-se um lugar de memória e mudança, onde clientes ricos se misturavam com pessoas em reconstrução, onde a excelência do serviço era medida não pela perfeição, mas pelo calor humano. Nos corredores de mármore, a lição de Elias ainda ressoa todos os dias.
Uma fantasia pode impressionar, mas só o coração eleva.